Então, assim, a gente já conversou um pouco sobre os propósitos da carta, e eu queria aqui trazer algumas pontuações para a gente começar o nosso debate, em especial na primeira porção, lá nos versos 3 e verso 4, quando ele começa assim, ó. Vocês perceberam que o apóstolo Paulo está repreendendo aquela igreja que em um momento havia entendido o evangelho, recebido o evangelho e tão rapidamente havia abraçado um outro ensino, um outro tipo de ensinamento. Só que mesmo assim, e aqui eu acho interessante, já vai a minha primeira observação, tá, mano? Que o Paulo fala o seguinte: a vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai. Primeiro ponto que eu destaco aqui, mano, e Robinho e Tiago, é que o apóstolo Paulo, ele poderia, além de repreender essa igreja, ele poderia já amaldiçoar esses irmãos, mas ele não faz isso, muito pelo contrário, ele se coloca na mesma condição dos irmãos, ele fala, o Deus nosso Pai, ele não joga fora da igreja, ele não joga fora do evangelho, ele não abre mão desses irmãos, pelo contrário, ele está ali e se coloca dentro da família, de uma forma, repreende a igreja, ou se prepara para repreender a igreja, mas não coloca na lata do lixo aqueles irmãos, certo? Aí, um segundo destaque que eu consigo pontuar, ainda nesses primeiros 2 versículos do texto que estamos analisando, é que o apóstolo Paulo passa da saudação já para um ponto primordial dos seus ensinamentos, primordial do evangelho, que é o quê? Jesus Cristo se entregou pelos nossos pecados. Primeiro, ele se entregou, foi de forma voluntária. Segundo, foi pelos nossos pecados. E terceiro, ele está dizendo o seguinte: tem um monte de gente aí ensinando coisas diferentes do que o que vocês aprenderam. Mas deixa eu reforçar mais uma vez, o principal, o centro, é que o Senhor Jesus Cristo entregou-se a si mesmo pelos nossos pecados. Ele está combatendo, o apóstolo Paulo está combatendo os falsos ensinamentos com o centro do evangelho, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu vou parar por aqui com essas 2 pontuações nesses primeiros versículos, para a gente continuar o debate, e a gente vai aos poucos caminhando no texto que nós lemos. Ok. Paulo, na sua usual abertura, né, saudação, ele já nos apresenta aqui 2 temas fundamentais do Evangelho, né, que é o tema da graça e o tema da paz, né, que está marcando notoriamente o Evangelho de Jesus Cristo. Portanto, quando ele sauda, na sua saudação usual, ele já salienta, né, essas 2 características bem distintas do Evangelho, que é graça e paz. E o simples fato dele saudar e fazer essa abertura da carta, trazendo à tona o tema da graça, já é um confronto com tudo aquilo que a igreja dos Gálatas está apresentando em termos de compreensão do Evangelho. A própria palavra já vai ser uma refutação de tudo aquilo que eles estão vivendo, ou seja, estão distorcendo o Evangelho para uma outra compreensão, né? A graça e paz passam, portanto, a ter uma importância muito grande nesse anúncio do Evangelho, nessa descrição do Evangelho. E é a partir desses 2 temas que a gente vai ter toda a mensagem de Jesus Cristo, né, do Evangelho, e vamos ter, logicamente, também toda a mensagem dos apóstolos. A gente já pode, sim, levantar muitas questões, já tratar desses temas, eles vão estar presentes em toda a carta de Gálatas, mas nessa introdução, Paulo já anuncia que esses elementos são fundantes na compreensão do Evangelho de Jesus Cristo. Oi, agora deu certo. Amém, pessoal. Na realidade, que eu poderia
fazer uma síntese aqui, os nossos queridos pastores já anteciparam, né? Mas o que eu percebo aqui também, analisando o início dessa carta, o início desse diálogo, né? Eu posso observar uma coisa, e claro, se eu estiver enganado, os amados irmãos têm total liberdade para falar, mas eu creio que não. Eu percebo que existe uma certa tensão por parte do apóstolo Paulo, né? Vocês já falaram nos versículos anteriores, talvez na programação passada, sobre o objetivo tal da carta, tudo, mas logo nesse versículo 3 eu percebo uma certa tensão do apóstolo Paulo. Que tipo de tensão? Ele está muito interessado em transmitir, ele vai direto ao assunto. É isso o que eu gostaria de falar. Por exemplo, nas cartas, nas literaturas que são peculiar do apóstolo Paulo, geralmente ele inicia sua conversa com aqueles a quais ele direciona a carta, com a sua saudação, na qual ele faz aqui, e geralmente ele difere alguns elogios às igrejas, né, como ele faz em Roma, como ele faz em Corinto, muito embora Corinto seja uma igreja que Paulo combateu muito, alguns problemas ali, mas aqui eu percebo que ele está tão interessado em ir direto ao assunto. Existe um problema que ele acha tão sério a ser resolvido, que ele pula essa etapa que é peculiar dele, desse elogio, quando ele, geralmente nos inícios das suas epístolas, ele diz que há um desejo muito grande meu de ter novamente com vocês, fala sobre saudade. Aqui não, aqui ele inicia a carta, ele ministra a graça e a paz, abençoa a igreja, né? Ele não deixa de abençoar, como o pastor João Paulo falou e o pastor Mano, e a partir daí ele já vai direto ao assunto. Ele já vai dizer, olha, ele fala o versículo seguinte, né, que já vai direto ao assunto que ele quer tratar com a igreja, né, que é a graça e a paz, que é algo que, um probleminha que estava acontecendo ali na igreja, né, o pessoal haviam apelado para um outro evangelho, que nós iremos falar em seguida, mas o que mais me chama a atenção é isso. Existe uma tensão por parte do apóstolo Paulo, né? Ele pula uma certa etapa de algo que lhe era peculiar para ir direto ao assunto, né? Eu percebo isso fortemente nesse início dessa conversa do apóstolo Paulo com as igrejas da Galácia. Ok. Eu queria destacar ainda aqui, com base em tudo isso que a gente já iniciou, no versículo 4, diz assim, versículo 4, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar. A fim de nos resgatar. Esse resgatar aqui, no original, dá a ideia, ou traz o sentido de aquele que recebeu o benefício estava totalmente impossibilitado de se livrar do perigo, por exemplo. Estava em um perigo iminente e era totalmente impedido ou impossível que ele se livrasse daquela situação. Aí, esse mesmo termo aqui é utilizado em outras passagens da Bíblia, certo? Por exemplo, quando José estava em um perigo iminente e ele foi resgatado. E outras tantas passagens na Bíblia. A diferença aqui é que quando essas outras passagens aconteciam, eles foram resgatados por alguém que era seu pai, que estava com o mesmo sentimento, com o mesmo intuito. Nesse caso que o apóstolo Paulo está falando, e quando ele utiliza esse termo, ele está dizendo o seguinte, olha, nós, ou no caso, vocês da igreja, nós, como cristãos, se fosse falando para hoje, estamos em um perigo eminente, ou estávamos em um perigo eminente, do qual nós não conseguíamos, ou conseguiríamos nos livrar, nos salvar, seria totalmente impossível, porém, fomos resgatados por alguém que tem todo o poder. Com um detalhe, nós, ou seja, os beneficiados, éramos inimigos do resgatador, do Redentor. Então, mais uma vez, o Paulo traz essa lição
mais uma vez o apóstolo Paulo traz mais um ensinamento, o que é diferente daqueles que os falsos mestres, de acordo com o apóstolo Paulo, que ele vai contornar nos versículos posteriores, estavam ensinando. Ele frisou mais uma vez, em apenas um versículo, que ele se entregou. Ele frisou nesse mesmo versículo que foi para nos resgatar de algo que nós não podíamos, e com um detalhe, éramos inimigos. E ele frisou ainda no versículo 4 que foi de boa vontade, que foi de forma voluntária. Vai dizer aqui, ó, segundo a vontade de Deus, ou de nosso Deus e Pai. Deus não foi crucificado, Jesus não foi crucificado porque Judas o traiu. Jesus não foi crucificado porque Jesus não foi crucificado porque Jesus não foi crucificado porque Herodes, Jesus não foi crucificado por nenhuma circunstância humana ou terrena. Jesus foi crucificado porque nos céus já estava determinado pela vontade de Deus que eu e você seríamos resgatados pelo poder do nosso Salvador. Legal, quero lembrar mais uma vez os irmãos que você pode participar também enviando suas perguntas, tá? Tanto no chat como pelo WhatsApp. Já recebi uma pergunta aqui que diz assim: o que devemos fazer nos dias de hoje quando passamos pela mesma situação de Paulo, quando alguns tentaram pregar um evangelho pervertido? Ok. Bom, quando a gente passa pela mesma situação de Paulo, vamos tomar a mesma postura de Paulo, né? Seria, digamos assim, seria natural. No caminhar da carta, a gente vai perceber exatamente isso acontecendo. Primeiro, há uma defesa do Evangelho, né? Então, Paulo se põe em defesa do Evangelho que ele ensinou, do Evangelho que ele aprendeu, né? E que depois ele ensinou. Então, é lógico que, nos nossos tempos recentes, envolto em tantas distorções do Evangelho, é natural que a igreja faça uma defesa do seu Evangelho. Eu só penso que essa defesa ela precisa ser feita com coerência, com cuidado, com fundamentos, né? Não confundir o Evangelho com o institucional, que é muito comum hoje. As pessoas defendem o institucional dizendo, estou defendendo o Evangelho. E a gente tem que perceber claramente essa diferença, para que a gente não lute pela coisa equivocada, né? Mas pela razão correta. Daí, ter bem distinto isso é muito importante. Fazer uma defesa, de fato, do Evangelho. Isso é, sem dúvida, muito, muito importante. Penso que uma outra atitude que a gente deve ter ou deve assumir em situações como essa é exatamente compreender bem o Evangelho. Porque o problema que está acontecendo tem a ver com isso. O Evangelho está sendo distorcido porque as pessoas estão ouvindo ou não entenderam de alguma maneira o Evangelho, ou se permitiram essa distorção. Então, tem um problema, tem uma deficiência aí que não nos é clara. Paulo vai dizer que são algumas pessoas que insistentemente estão tentando, né, falar, dizer, ensinar algo diferente, uma má compreensão do Evangelho que está sendo difundida. Então, compreender bem, acho que o primeiro passo é exatamente isso, ter bom discipulado, aprender aos pés de Jesus Cristo, focar, de fato, no Evangelho que nos foi anunciado, para que a gente tenha consistência para fazer a defesa. Defender bem requer que, de fato, eu conheça bem. Às vezes, nós nos limitamos demais a dogmas, nos limitamos demais a tradições, nos limitamos demais a costumes, né? E temos um conhecimento do Evangelho superficial. E em todo espaço de superficialidade fica aberto a possibilidade de compreensões equivocadas.
Quanto mais eu compreendo, mais eu vou estar pronto para defender o Evangelho, para viver o Evangelho plenamente. Essas seriam algumas coisas, lógico que os meninos têm outras coisas a acrescentar. A questão da perversão do Evangelho que o apóstolo Paulo, que as igrejas da Galácia enfrentaram naquele tempo e que o apóstolo Paulo combateu, assim, não está tão diferente dos dias atuais, né? Estamos também vivendo períodos em que o Evangelho tem sido muito pervertido, né? Muitas doutrinas sendo elaboradas, criadas praticamente diariamente, né? E assim, e da mesma forma que o apóstolo Paulo, ele teve a ousadia, ele teve a intrepidez de ir defender o verdadeiro Evangelho, o Evangelho genuíno, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, assim também nos dias de hoje nós sabemos que é responsabilidade nossa, né? E assim, e eu só vou conseguir defender o Evangelho de uma possível perversão se eu conhecer o Evangelho. O apóstolo Paulo, ele conseguiu combater as falsas doutrinas que estavam sendo ensinadas naquele tempo. Por quê? Porque ele conhecia o Evangelho, ele tinha conhecimento. Eu só vou conseguir, por exemplo, se o pastor João Paulo quiser fazer uso desse equipamento que é meu, e ele começar a mexer nisso aqui errado, eu vou conseguir ensinar ele a mexer corretamente. Por quê? Porque diariamente eu manipulo esse meu equipamento, eu mexo nisso aqui, então eu já sei todos os atalhos, todos os caminhos, tudo que está contido nele. Se eu for procurar uma foto, eu já sei no qual pasta vai estar. Do mesmo jeito é o Evangelho. Eu só vou conseguir defender uma possível perversão do Evangelho se eu tiver contato com o Evangelho, se eu conhecer o Evangelho, se eu conhecer a sã doutrina, né? Então, a pergunta feita foi: como eu poderei, né? Como nos dias atuais, mais ou menos isso, né? Conseguirei defender o Evangelho, né? Isso, como lidar nos dias atuais com, o que devemos fazer no dia de hoje quando passamos pela situação de Paulo, quando alguns tentam pregar um Evangelho pervertido. Pronto, exatamente. Eu só vou conseguir defender o Evangelho se de fato eu conhecer o Evangelho. E não há uma forma melhor de eu conhecer eu tendo acesso a ele, né? Eu tendo contato com ele diariamente. Agora, acontece que, infelizmente, queria até abrir aqui uma ressalva, um parêntese para tocar no assunto, né? Infelizmente, nós vivemos dias em que o povo de Deus, o povo cristão, nós crentes, não temos acesso à palavra de Deus diariamente, né? Eu cresci, sou de uma geração que logo quando eu aceitei Jesus, eu aprendi que, assim, para que eu pudesse ter conhecimento pleno das Sagradas Escrituras, do Evangelho, era necessário eu ler a Bíblia diariamente. Eu sabia que tinha que fazer parte da minha rotina diária, né, para que eu pudesse de fato conhecer o Evangelho. Eu me lembro, né, talvez o pastor Mano, o pastor João Paulo Quintela também vão lembrar, os demais aqui, quando assim que a gente se convertia, a nossa primeira Bíblia que a gente ganhava, lá atrás tinha um plano anual de leitura, né, e para nós lermos a Bíblia toda em um ano, tínhamos que ler 3 capítulos nos dias da semana e 5 aos sábados e domingos, né? E ao completar de um ano nós teríamos lido a Bíblia. E isso acontecia, por quê? Porque fazia parte da nossa rotina, o contato com o Evangelho diário, né? Infelizmente hoje parece que esse contato com o Evangelho está meio escasso, né? E para eu defender o Evangelho de uma possível perversão, só vou conseguir se eu tiver conhecimento do Evangelho. E não tem uma outra forma de eu conhecer o Evangelho se eu não acessá-lo diariamente. Amém. Quintela. Ok. No versículo 5, fala um pouco sobre tudo isso que já foi conversado aqui, inclusive com base nessa pergunta, né? No versículo 5 ele vai falar assim, ó: a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Eu tenho em mente que o apóstolo Paulo aqui estava mais uma vez confrontando os falsos mestres. Por quê? Porque os ensinos dos judaizantes eram o seguinte: você precisa fazer alguma coisa para completar a obra de Cristo. Você precisa fazer boas obras para alcançar a salvação. Em outras palavras, você tem méritos.
você recebe glória por conseguir fazer isso ou fazer aquilo, e dessa forma você vai alcançar a salvação. Paulo está dizendo, não, a Ele seja dado a glória para todo sempre, é a Ele, não é a mim. Em outras palavras, Paulo está dizendo, o sacrifício completo, pleno, total, já foi realizado. Eu não preciso mais ajudar em absolutamente nada o sacrifício de Jesus. Tudo o que eu vier a fazer vai ser pequeno em relação à obra perfeita de Cristo naquela cruz, por mim e por você. Isso é o Evangelho. Um homem pecador, um homem que foi criado pelo Deus Todo-Poderoso, que se afastou dos caminhos porque pecou, depois recebeu o perdão dos seus pecados através do sangue vertido na cruz, um sangue puro de Jesus, e essa comunhão está de volta. Isso é o Evangelho. E não eu fazer alguma coisa para que o Evangelho me alcance, para que a salvação seja possível. Não. E parece-me que o apóstolo Paulo, no versículo 5, está dizendo, tudo o que vocês fizerem é pequeno. O que estão ensinando para vocês não funciona. A Ele seja a glória para todo sempre. Amém, diz o apóstolo Paulo no versículo 5. Visto que a gente está falando de evangelho, é sempre bom trazer à memória o termo. A palavra evangelho, todos sabemos, significa boa notícia. Ela é cunhada do contexto de guerra, né, originalmente, quando em uma guerra o mensageiro trazia do campo de batalha para os seus comandantes as notícias da guerra, né? Normalmente a notícia de conquista ou de vitória. É cunhada, portanto, essa palavra evangelho, boa notícia, que depois vai ser contextualizada para a fé cristã. A palavra evangelho também vai estar se referindo aos livros que nós temos hoje na nossa Escritura Sagrada, Mateus, Marcos, Lucas e João, que são chamados de evangelho. Diz respeito, portanto, a esse tipo de literatura, né? Mas, especificamente, o evangelho que Paulo está falando aqui é a mensagem. Portanto, é a mensagem trazida por Jesus Cristo. A gente podia pensar que foi isso o evangelho projetado por Deus, revelado em Jesus Cristo e anunciado por Paulo, tá certo? Daí é a mensagem que está em foco aqui. É aquilo que Jesus Cristo ensinou, aquilo que Ele revelou na sua vida, Ele revelou nas suas palavras, Ele revelou nas suas ações. Ele, portanto, cobre um plano redentor de Deus. Daí, quando João Paulo falou no versículo 4, ele exatamente apresenta essas duas coisas. A boa notícia é que há uma pessoa, no caso Jesus Cristo, que se dá, né, para operacionalizar essa graça que vai ser anunciada. E descobre-se neste evangelho a vontade de Deus, né, sendo revelada plenamente. Os dois temas que o João Paulo trouxe. Portanto, quando a gente fala na defesa do evangelho, quando a gente fala de explicar e anunciar o evangelho, a gente está falando dessa mensagem, a mensagem da vida de Jesus e a mensagem que ele ensinou de uma maneira bem geral. É isso que está em conta. Este é o grande alvo, este é o evangelho que Paulo está lutando aqui para que seja bem compreendido, tá certo? E não qualquer outra coisa. O apóstolo Paulo, no versículo 6, ele chega... O apóstolo Paulo, no versículo 6, ele já muda mais uma vez, né, de pegada e tal, continua no assunto, mas muda um pouco a característica. Ele fala: eu admiro-me de vocês, que estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho. Só me deter aqui no versículo 6,
Os judaizantes, eles estavam espalhando pelas igrejas na Galácia, nós falamos isso semana passada, né? Que eram algumas igrejas, não era uma igreja em especial, que o apóstolo Paulo não era apóstolo, ou seja, seu apostolado era falso, por isso que ele defendeu o seu apostolado. Segundo, que a sua mensagem não era verdadeira, ele não tinha autoridade como apóstolo e não tinha a mensagem dos apóstolos, aquilo que ele estava propagando não era verdadeiro, e aí ele defende primeiramente seu apostolado, depois defende o evangelho, ou seja, a sua mensagem, só que agora ele fica abismado, ele fica, caramba rapaz, eu passei tanto tempo com vocês, ensinei, mostrei, disse como é que funcionava e tal, e agora tão rapidamente vocês dão as costas. Só que eu acho interessante que ele fala o seguinte, mano, e Robinho e Tiago, que ele fala, vocês abandonaram tão rapidamente o quê? Aquele que os chamou. O evangelho não é simplesmente uma mensagem. O evangelho é uma pessoa. O evangelho é um relacionamento. Eles não estavam se afastando ou abandonando a doutrina. Não estava se afastando ou abandonando o ritual, a liturgia. O Paulo está dizendo, tão rapidamente vocês abandonaram aquele que os chamou. Eles estavam se afastando. Quando se afastaram da verdadeira mensagem do evangelho, consequentemente se afastaram do mais importante, Cristo Jesus, do mais importante, o centro de todas as coisas, do mais importante, daquele que gira em torno à nossa fé. E aí, cabe uma reflexão para nosso momento atual. Como é que nós, eu e você, nós estamos aqui, a nossa igreja, a nossa comunidade, tem agido com essa mensagem do evangelho? Estamos mais preocupados com as doutrinas, liturgias e rituais, ou com o relacionamento com Deus Todo-Poderoso? Temos nos preocupado mais com o que A, B ou C tem falado, no púlpito ou nas redes sociais, ou o que o evangelho me instrui a fazer ou a falar? Qual é a nossa preocupação atual? É com a mensagem verdadeira do evangelho? Com a intimidade com o Filho de Deus? Ou com as teologias, filosofias, ou com aquilo que a gente tem escutado sem meditar e repassado sem filtro? Acho que vale a reflexão. Legal, recebi mais uma pergunta aqui pelo WhatsApp, diz assim: hoje vemos muitos interesses particulares de denominações ou dirigentes se sobreporem ao Evangelho. Seria também isso que acontecia nas igrejas da Galácia? Pode repetir a pergunta, Tiago? Hoje vemos muitos interesses particulares de denominações ou dirigentes se sobreporem ao Evangelho. Seria também isso que acontecia nas igrejas da Galácia? Acho que a gente até tocou isso já da outra vez, né? Possivelmente. A gente falou que existia um problema de compreensão, está claro, né? Por isso Paulo diz, admiro que vocês tenham tão rapidamente deixado o evangelho para outro evangelho. Aí logo ele corrige. Na verdade não é outro evangelho. São apenas algumas pessoas que estão deturpando aí o evangelho e estão provocando esse tumulto, ensinando o que não deviam. Aí ele mostra exatamente isso, é um problema de compreensão, mas também é um problema de interesse, e o interesse estaria revelado exatamente nisso que Paulo fala, alguns entre vós que estão transtornando o evangelho de Cristo, ou seja, há alguém, né, com interesses indevidos por trás de toda esta confusão que está acontecendo aí na igreja da Galácia. E a gente lembrou também que isto sempre aconteceu. Aliás, desde o tempo dos profetas, né? Sempre houve interesses escusos, né? Nessa lida
com as coisas de Deus. E, logicamente, que isso sempre vai trazer prejuízo. Hoje não é diferente. O que estava acontecendo na Galácia provavelmente tinha também esse tipo de coisa. Às vezes as pessoas tinham interesse porque era motivo de lucro. Paulo vai, inclusive, denunciar isso. Às vezes é motivo de projeção, né? de status, de ser bem visto, né? De ser tido como um mestre. Então, sim, existia interesses diferenciados. Lógico que é um conjunto de coisas, a gente não pode dizer, era isso. Há um conjunto de coisas, né? Há todo um contexto por trás disso que está provocando isso. Os judaizantes, é provável que tenham tido esse interesse, mas também pode ser uma questão, de fato, de limitação, né? As pessoas não conseguiram compreender a grandeza do Evangelho e começaram a pôr limites, e limites bem humanos. A grandeza do Evangelho na sua simplicidade. E na sua simplicidade. Eles queriam acrescentar algo, né? Exato. Ele vai tratar disso, que é graça. Graça é um conceito, gente, difícil de entender. Difícil de entender. Vocês lembram daquela palavra de Jesus Cristo, quando ele fala sobre, de que um certo senhor de terras convidou algumas pessoas para trabalharem, e no início da manhã ele convidou algumas pessoas e disse: eu pago para vocês tanto para vocês trabalharem na minha terra. Quero. Pagou justamente, aceitaram. Depois de certas horas veio outro grupo: eu te pago para você trabalhar na minha lavoura, né? Então colocou o mesmo preço. Chegou alguns no final do dia e o dono da terra propôs a mesma coisa: falta 1 hora para acabar o expediente, mas vou te pagar o mesmo tanto que eu paguei para os outros. No final, há uma questão grande, porque eu disse: isso é injusto. Eu trabalhei de 8 da manhã às 5 da tarde e ganhei tanto. O cara trabalhou de 4 às 5 e ganhou o mesmo tanto que eu. Isso não nos parece injusto? De fato parece, mas por conta da nossa mentalidade. Então, essa é uma ilustração que a gente pode usar com relação à graça. A graça não mede dessa maneira. Ela não pensa dessa maneira, a mentalidade é outra. A resposta do Senhor da Terra é muito bonita, que diz assim: eu estou sendo injusto quando eu te paguei este valor? Não, é o valor justo. Mas se eu quis fazer isso com o outro, que só trabalhou 1 hora, fiz por bondade. E se a minha bondade provoca ira, raiva, descontentamento em você, o que eu posso fazer? Graça vai trabalhar com esse tipo de coisa. E na nossa mentalidade muito econômica, né? Nossa mentalidade muito capitalista, né? Onde você recebe o que merece. Gente, é uma mudança de mentalidade muito grande, que muito provavelmente os judaizantes não compreenderam, vindo de uma cultura religiosa extremamente legalista, onde nós tínhamos que dar respostas para poder alcançar a bênção de Deus. E agora Paulo vem dizer: não, cara, tudo é graça. É graça. É um conceito extraordinário, né? Bonito, que foge a essa limitação. E os judaizantes talvez não compreenderam. Então, por isso que eu digo, é um contexto amplo, que a gente tem várias circunstâncias e devemos considerar todas elas para poder dizer se a questão em Gálatas que estava provocando tudo isso qual era a razão, né? Então, são muitas coisas. Eu acho, pastor, que existe assim um misto de motivos, né? Entre as quais foram faladas, né? Por exemplo, como já foi citado talvez na ocasião passada, as igrejas da Galácia, né? Como o pastor falou, não eram uma igreja, né? Era uma província romana, né? E foram direcionadas para várias igrejas a carta, não é isso? Ela assim, vinha de pessoas com culturas, com costumes lá de trás, né? Que acreditavam, que passaram a vida toda acreditando no que foram ensinados, no que aprenderam. E a gente sabe que a cultura do povo judeu é uma cultura muito forte, né?
cultura bíblica, cultura da palavra, cultura memônica, uma cultura muito forte. Aí, o que acontece? Aí vem esse evangelho da graça, que o apóstolo Paulo ensina, para que Jesus, no caso, ensinou, mas que o apóstolo Paulo defende, e a partir daí, a gente percebe que, porque eu acredito que há um misto de motivos, porque se nós formos analisar, o apóstolo Paulo, no versículo 6 que foi lido, ele se surpreende como foi tão rápido, assim, que eles passaram a acreditar em um outro evangelho que estava sendo pregado, né? Então a gente entende que foi a partir de quando o apóstolo Paulo, ele deixou a Galácia, né? Deixou as igrejas, né? A partir de quando deixou, agora vocês caminhem só. E a partir daí aquele misto de ideias, de pessoas, de motivações, acredito que começou a gerar esse novo evangelho que estava sendo pregado, sem levar em consideração também o que foi falado, né, que interesses próprios, né, interesses próprios. Por quê? Porque como o apóstolo Paulo não estava mais lá para defender a causa, então eles tinham ali, eu acredito que eles pensavam, não, agora a gente tem liberdade de ensinar da nossa forma. Por quê? Porque agora tudo é graça, tudo é livre, os nossos costumes, o que nós aprendemos com os nossos pais, agora já foi esquecido. E eu acredito que existe um misto aí, um misto de interesses, um misto de cultura, um misto do que eles aprenderam, uma série de coisas, né? Legal, Robinho. Quintela. Vamos lá. Versículo 7, também me chama a atenção, que ele fala assim, ó, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Cara, aqui é outra situação complicada, viu, gente? E eu vou explicar o porquê. O John Stott, ele vai falar assim, ó, falsificar o evangelho é difícil, porque com certeza vai trazer confusão para a igreja. Ele vai dizer o seguinte: é impossível você pregar algo contra o evangelho e a igreja continuar intacta. A igreja vai se mexer, a igreja vai se rebolar, a igreja vai sentir, porque o evangelho, a igreja foi criada pelo evangelho, para o evangelho, por causa do evangelho. Então, ele fala assim, alguns estão, como disse o Robinho, né, perturbando por perverter. Tinha alguns judaizantes que estavam instruindo os novos convertidos a fugirem do evangelho puro e simples, dos ensinos simples, da graça, como falou o pastor Mano. Ele precisava acrescentar outros tantos pontos para poder fazer parte do evangelho. Não é isso que o evangelho da graça, como falou o Mano Góes, da graça nos sugere. Então, esses que estavam confundindo o povo, de fato estavam perturbando a igreja. Da mesma forma é hoje, meu povo. Quando a gente encontra ensinamentos contrários ao evangelho, e aí eu repito, tá? Não é contrário às doutrinas da igreja A ou B, não é contrário o que os meus antepassados falaram, é contrário ao evangelho de Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. Quando é ensinado em nossas igrejas, em nossos lares, diferente do que nós aprendemos do evangelho, com o evangelho, para viver o evangelho, com certeza vai acontecer o que está acontecendo aqui, ó, perturbando o povo, confusão na igreja. Por quê? Porque perverteram o evangelho de Cristo. Versículo 7 também cabe demais uma reflexão. E aí, quando eu falo reflexão, eu falo para a gente fazer uma autoanálise. Em que pé eu estou? Ajudando os meus irmãos e minhas irmãs? Ou perturbando, confundindo ainda mais? E aí, muitas vezes, atualmente,
nós temos agido como judaizantes, achando que estamos ajudando, achando que estamos defendendo o Evangelho. Queremos criar um monte de coisas, quando na verdade o Evangelho é puro e é simples. Mais uma pergunta aqui, diz assim: a justificação vem somente pela fé em Cristo e obediência ao Evangelho? O João Paulo falou sobre resgate, né? Que Paulo anuncia aqui na entrada. Ninguém se auto-resgata, né? Se você é resgatado, é sempre resgatado por alguém. E se isso acontece, é porque há em você mesmo a impossibilidade da fuga ou da liberdade. O resgate, ele tanto é feito por outro, né? Seja salvando, seja pagando o preço, né, para a sua liberdade. Então é isso que o Gálatas vai nos apresentar, de que a nossa justificação não é possível a partir de nós. Não é possível a partir de nós. Por isso, é graça. E a graça é acessada pela fé. Tenho que acreditar nisso. Os judaizantes não acreditavam. Ele acreditava sim que Deus é bondoso, a bondade dele está expressa, mas eu tenho que dar minha colaboração. E Paulo está dizendo, não, isso é um equívoco. Isso é um equívoco. Como o João Paulo salientou bem, por isso a glória toda é dada a Deus e não a nós, né? Daí, sim, a justificação, ela é ato da graça de Deus. A graça é acessada pela fé, revelando em nós qualquer possibilidade de se autolibertar, de se autorresgatar. Acho que nem existe essa palavra, né? Autorresgate, né? Porque a ideia de resgate sempre é de que outro vai estar nos socorrendo, né? É isso, portanto, que Paulo está anunciando em Gálatas. Sim, a afirmação está correta. Até mesmo porque o versículo 4, se não me engano, deixa eu recapitular aqui, ele mostra claramente que a morte de Cristo ele foi uma oferta, né? Não foi, ele ofertou, ele decidiu morrer por nós, né? E lá na continuidade do versículo, até o pastor João Paulo já explicou sobre isso, ele falou, aí ele vai e diz que a glória é toda do Senhor Jesus Cristo, ou seja, nós não temos participação nenhuma. A nossa única parcela de contribuição será acreditar, será crer, será ter fé, né? Desculpa, eu tomei aqui à frente. Assim, porque a graça, ela é um conjunto de coisas, né? Primeiro, ela é perdoadora. Então, ela vem e traz perdão. E isso vai nos libertar de um problema muito grave, que é a nossa consciência de pecado. A nossa consciência de pecado, já falamos isso outra vez, é muito marcante. E a graça, ela vem exatamente tirar isso de nós. Então ela é perdoadora e nos tira o peso da culpa. Está entendendo? Nos reconhecemos ainda pecadores, sim, né? Mas aliviados pela graça. Então a graça, ela é perdoadora e ela é reconciliadora. Paulo diz que em Cristo estava sendo reconciliado aqui o mundo com Deus. Então, o mundo estava sendo reconciliado com Deus. Ela é perdoadora, ela é reconciliadora e ela é restauradora. Aí vai ter agora com a nova existência, com a nova vida que Paulo tanto insiste nas suas cartas, né? Ou seja, a possibilidade de viver uma experiência de humanidade, né, perdida, né? Que a queda provocou, na realidade, uma desumanidade, né? A humanidade original foi perdida. Então a graça, ela traz no seu bojo, né, todas essas questões. E essas questões, todas elas, né, são coisas que a gente não tem poder para adquirir por conta própria. Daí a mensagem forte do Evangelho de Jesus Cristo que está sendo anunciado por Paulo. Não, o meio agora é graça.
graça que perdoa, graça que reconcilia, graça que restaura. Até mesmo, pastor, o senhor tocou num ponto muito interessante, porque a lei, ela apontava para o pecado, né? E a graça tirava de nós essa culpa do pecado. É tanto que depois, quando eles, ainda nessa pegada de perversão do evangelho, eles começavam a dizer que a graça dava total liberdade para o cara fazer o que quiser, para o cara viver uma vida de qualquer forma, para o cara levar uma vida, poder fazer qualquer coisa. Aí lá na frente, claro, a gente não vai entrar nesse método, mas lá na frente o apóstolo Paulo vai explicar bem direitinho o que é que a graça representava, né? Acho que lá, quando chegar no capítulo 5, ele vai dizer que a graça nos faz livres, porém nós não usaríamos a nossa liberdade para dar ocasião ao pecado, né? Quando ele diz, vocês foram chamados para a liberdade, isso é pela graça, mas não useis a vossa liberdade para dar ocasião à carne. Isso é Gálatas capítulo 5, versículo 13, se eu não estou enganado, é por aí, acho que é isso mesmo. Ou seja, a graça que o apóstolo Paulo fala aqui é uma graça que tira o peso do pecado, né? O peso do pecado que era apontado pela lei. Legal o irmão Robinho ter falado sobre liberdade, é justamente a próxima pergunta tem a ver. Como lidar nos dias de hoje com tantos irmãos que ainda confundem a liberdade cristã com libertinagem? Muito provavelmente a resposta está naquilo que a gente falou no começo, um conhecimento equivocado do Evangelho, um conhecimento pequeno do Evangelho, né? Limitado do Evangelho, né? Uma superficialidade de fé, uma superficialidade de vida com Deus, né? Volta à questão da mentalidade, estou insistindo muito nesse tema, porque de fato é isso, né? Não é só uma compreensão, né? É uma compreensão que abarca a existência, e que existencialmente nos promove uma nova visão de mundo, né? Uma nova compreensão da vida, e de tudo, de tudo. Daí, esse tipo de atitude, né, Tiago, de acordo com a feita, tem a ver com isso, com uma má compreensão, não entendeu de fato o que é o Evangelho. Essa ênfase que o Robinho acabou de dar, não usar da liberdade para dar ocasião a esse tipo de coisa, e tudo isso tem a ver exatamente com uma compreensão equivocada, errada, até porque a gente lida hoje num mundo muito complexo, né, de muitas propostas, temas sobre a vida muito variados, nós somos bombardeados com muitas informações, muitos modelos, estilos de vida, modos de pensamento, e confesso que o Evangelho hoje está bem acuado. E o grande problema é o que se anuncia como Evangelho hoje, ainda é um meio muito distorcido. Daí o Evangelho pleno, verdadeiro, né, bíblico, proposto por Jesus Cristo, né, lógico que em toda essa situação ele fica carente, Por isso sim a necessidade de compreender bem o Evangelho, não é só compreensão racional, é compreensão existencial, né, existencial. Pode ser que tenha pessoas simples, com capacidade de compreensão menor, mas vivam existencialmente o Evangelho, compreendam o que significa essa graça de Deus. Acho que o caminho é por aí, um Evangelho fragilizado, né, um Evangelho com um discipulado incipiente, onde as pessoas ficam muito vulneráveis, né, a uma série de coisas. Sabe o que eu penso também em relação ao liberto e o libertino, né? A liberdade e a libertinagem? É que o liberto, ele de fato está livre dos seus egos. O libertino, aquele que pratica a libertinagem, que pensa na libertinagem, quando visualiza a liberdade, já olha, já vislumbra a libertinagem, é que ele não está liberto ainda do seu ego. Ele ainda é o centro.
ele ainda quer os prazeres, ele ainda quer as satisfações, em detrimento do Cristo ressurreto, dos ensinamentos de Jesus, em detrimento do outro, em detrimento da família, em detrimento da comunidade, do coletivo. O camarada que é libertino, ele ainda está preso no seu ego, ainda constantemente alimentando o seu ego. O evangelho, ele liberta, porque é a verdade, como diria o querido evangelista João: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O próprio apóstolo Paulo, ele vai falar na carta aos Coríntios, né, ele diz assim: todas as coisas me são lícitas, porém nem todas as coisas me convêm. Aí está a questão da liberdade e da libertinagem, né? Essa liberdade nos dada pela graça é entendermos que todas as coisas, eu não sou obrigado a nada, né? Mas eu tenho a liberdade que me foi dada pelo Senhor Jesus Cristo para não pecar. E tenho a liberdade também, se eu quiser, que não é a liberdade dada pelo Senhor Jesus Cristo, né? Para optar pela libertinagem, né? Deixa eu só lembrar que o João Paulo falou no início, e talvez seja a melhor resposta, né? É o Cristo, né? Então, o Evangelho não é só a mensagem, mas o próprio Cristo, muito embora ele fosse a mensagem, né? Mas é o próprio Cristo. Então, a nossa compreensão de Cristo, hoje, ela é múltipla. É porque, assim, dependendo do movimento religioso, você vai ter certas ênfases do Cristo. Aí você vai ter um Cristo que vai se servir a muitos propósitos, e que, dependendo do movimento, vai se enfatizar algumas características em detrimento de outras. Meio que a gente esfacela o Cristo em muitos pedaços, de acordo com o interesse institucional de cada religião ou de cada movimento. E perdendo isso, a gente vai perder tudo. Porque, como João Paulo bem disse, o Evangelho tem a ver com isso, uma pessoa, o Cristo de Nazaré, né? Então, se a gente compreende mal a Jesus Cristo, você vai compreender mal o Evangelho, você não vai entender bem. Então, porque o Evangelho tem essa centralidade. Toda a história do Evangelho começa com Cristo. Inclusive, a primeira, quando vai se utilizar ou falar do seu nascimento, tem uma boa notícia. Qual é a boa notícia? Nasceu o Salvador de Israel. Aí, que é a palavra evangelho, né? Ou seja, evangelho aconteceu. Que foi? Nasceu alguém que vai trazer resgate para o povo, né? E aí, resgate em todas as dimensões. Em todas as dimensões. Então, quando a gente perde essa não sei se capacidade, não sei se é a palavra certa, de Cristo, né, a gente, logicamente, vai comprometer o Evangelho, porque não compreendeu bem a própria pessoa. É bem assim, gente. Por exemplo, a gente é capaz de compreender uma frase, uma palavra, um sermão, um discurso que alguém fez. Compreender aqui. Mas, às vezes, a gente precisa conhecer a pessoa que fez o discurso. Faz muita diferença. Mas faz muita diferença. Aliás, inclusive, a gente utiliza isso até como teor de avaliação. O cara fez um discurso que não tem nada a ver com ele. A gente vê isso o tempo todo, né? Nesse mundo hoje, de mídia, né? A gente vê fotos bonitas, que eu conheço a história das pessoas, e as pessoas ali sorrindo. Eu digo, cara, que mentira, rapaz. Está vivendo a foto está bem vista. A gente vê discurso que não tem nada a ver. E não é uma questão de ser certinho, perfeito, não tem nada a ver com isso. Eu estou falando, às vezes, da incoerência. Que a gente admitir a nossa limitação, o nosso pecado é uma coisa, mas saber que a gente a gente tem uma verdade em nós. Portanto, conhecer a mensagem do Evangelho, conhecer o Cristo, você pode ser um bom biblista, você pode conhecer bem o texto do Evangelho,
e você conhecer mal aquele que anunciou o Evangelho, né? Aquele que trouxe o Evangelho. E talvez seja por aí um caminho de percepção melhorada, consequentemente, de uma vivência melhorada no que diz respeito ao Evangelho. Deixa eu passar aqui pelo nosso chat. Irmã Nara Lígia diz verdade, pastor Mano. Irmã Joana diz amém. Francisca Vasconcelos, Deus poderoso, glória a Deus. Estamos caminhando para o final do nosso culto de hoje. Eu volto a palavra então para que os pastores façam suas considerações finais. Já passou, né, cara? Foi rápido, né? Então, eu finalizo dizendo que, diferente do que os judaizantes falavam para o apóstolo Paulo, que a motivação dele era agradar os homens, quando ele diluía ou diminuía a responsabilidade dos cristãos em relação ao Evangelho, eles falavam assim: o Paulo está entregando uma mensagem muito simples, um Evangelho muito pequeno, porque a ideia dele, a motivação dele é agradar os homens. Aí Paulo fala: por acaso eu estou mais preocupado em agradar aos homens ou a Deus? Eu quero agradar a Deus. Então, diferente dos judaizantes, que a gente entenda a motivação real do apóstolo Paulo, que era fazer o nome do Senhor conhecido, glorificando o nome do nosso Senhor Jesus, e instruir aquela igreja. Por mais que, como falou o Robinho, não tenha sido uma palavra de oração, não teve oração nessa carta, não teve um momento de ação de graças, não teve, como de costume, nas outras epístolas, mas o apóstolo Paulo, ele primeiro se identifica como apóstolo, ele se identifica como aquele que leva a mensagem verdadeira, e ele se identifica também, no versículo 10, dizendo que a minha motivação é agradar a Deus, independente de quem pense diferente, independente de quem queira ver o meu fim, mas se eu tenho a responsabilidade de levar o Evangelho para as pessoas, assim eu o farei, que também seja a nossa responsabilidade. A gente não teve tempo aqui, tá? Mas muito cuidado com o versículo 8, pode ser que você leia e interprete diferente. Gostaria de encerrar também a minha participação aqui, né, dizendo que o Evangelho, assim como foi falado em várias ocasiões aqui, o Evangelho ele é a coisa mais simples que pode existir, né? Não existe nada mais simples do que o Evangelho, né? Estávamos perdidos no pecado, estávamos completamente distantes de Deus, espontaneamente, através de uma oferta dada por sua vida, fomos resgatados pela graça, como tem sido falado, e resumindo, né, como a palavra de Deus diz, que pela graça nós somos salvos, isso é dom de Deus, não tem participação nossa, nós estávamos distantes, foi nos oferecido um favor, nós nem pedimos, né, foi nos oferecido um favor, através dessa graça imerecida, tivemos a oportunidade, e tudo gira em favor da graça, nada é por nós, tudo é por Deus. Todo o Evangelho vai redundar em louvor a Deus, né? Então, se pelas repercussões, pelas respostas, pelas reações, pelas compreensões das pessoas a tudo que se apresenta e se anuncia como Evangelho, né? Se essas coisas elas representam louvor a Deus, é um qualificativo de que o Evangelho está sendo bem anunciado, né? Se não, né, é uma denúncia de que o Evangelho que está dizendo, que está anunciando, não é tão verdadeiro, porque no final de contas o Evangelho pretende redundar em louvor a Deus, né? Isso a gente tem que ter em mente sempre. Já agradecer aqui a presença do Robinho, né? Atendeu o nosso convite, né? Aí o líder da UMIC aqui na região, então foi um prazer muito grande tê-lo conosco, né? A sua contribuição foi muito valiosa. Agradecer aos irmãos que vieram, né, nesse nosso retorno aqui, os corajosos, né? Corajosas, que vieram aqui apoiar a gente, o Ramsés, né, que fez um esforço muito grande para estar aqui com a gente, dando apoio, suporte, fazendo o momento do louvor, assim que o Senhor esteja abençoando
a todos vocês. Tiago, é contigo. Amém. Bom, estamos encerrando então o nosso culto de hoje. Como o pastor Mano já falou, queremos agradecer toda a igreja que veio aqui de forma presencial participar do culto. E você de casa também que segue nos acompanhando ao vivo pelo nosso canal no YouTube. Não saia da live sem se inscrever no canal se você ainda não for inscrito.